Fala galera, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Ulisses Dias, eu invisto na Bolsa há 15 anos, tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Você pode pensar, pô, como é que esse cara tão novo tem tanta experiência? Mas é porque a minha história de vida, ela me forçou a me interessar por investimentos. Eu acho que por isso que eu tive tanto sucesso até hoje nisso, e eu acho que muito desse emaranhado de coisas que aconteceu na minha vida mostrou também o valor de saber sobre finanças, saber administrar o dinheiro, saber lidar com investimentos, porque minha mãe era uma pessoa que ela se enrolava muito com o orçamento doméstico, e aí a gente acabava tendo que passar por algumas situações desnecessárias, né? Por falta de planejamento, falta de disciplina, falta de saber aonde colocar o dinheiro. E desde que eu me entendo por gente, eu tento resolver esse problema meio que na intenção de que esse problema não passasse para outras pessoas também. Eu tenho um irmão que também viveu esses dias comigo e foi uma coisa bastante complicada para ele também. Ele tem muito dessa necessidade também de ajudar as pessoas a se organizar financeiramente, e eu acho que é a melhor hora de eu mostrar para vocês por que isso é importante para mim, né? Eu não quero que esse evento se repita em outras famílias, porque é capaz realmente de desestabilizar uma família, afastar as pessoas, e tudo isso é uma questão de escolha. É uma questão de escolha no sentido de você deixar de ser irresponsável, você deixar de passar a solução desses problemas para outra pessoa. E nisso também encaixa na minha filosofia de investimentos, de não terceirizar investimentos para terceiros, através de fundos, através de gestores. Eu acredito que investir bem é uma coisa acessível para todo mundo. Você não precisa ser um gênio da matemática, você não precisa ser um gênio dos negócios para ser bem sucedido no mercado financeiro. Você precisa muito de disciplina emocional, de controle mental, controlar os seus impulsos, controlar os teus instintos, e essa programação mental vai acabar gerando ótimos resultados para qualquer investidor, tá? E aí tem aqueles investidores que têm uma ambição maior, tem um outro investidor que ele tem a ambição de somente cuidar do futuro financeiro da família, tem aquele investidor que ele quer aprender a gerir o dinheiro dele para que aquilo sirva de base para um outro sonho, como comprar uma casa, fazer algum tipo de curso no exterior. Então, eu acho que essa solução ela serve para todos. Por isso que a gente tem que escolher uma filosofia de investimentos que se alinhe com o que a gente quer. E daí vem a questão do Value Investing, né? O Value Investing, para quem não sabe, é uma técnica de investimentos que foi criada, cunhada, desenvolvida por um filósofo americano, também gestor de fundos, chamado Benjamin Graham. Benjamin Graham, para quem não sabe, foi o primeiro professor do Buffett, realmente, que ele pegou a filosofia e falou, é isso que funciona. Warren Buffett, para quem não sabe, é o maior investidor de todos os tempos, é um americano que vive numa cidade pequena dos Estados Unidos, chamada Omaha. Eu já fui lá 2 vezes. A primeira vez que eu fui, eu tinha 21 anos, porque a minha faculdade foi a primeira faculdade internacional, a minha turma da faculdade, na verdade, foi a primeira turma internacional que ele recebeu no escritório. Eu tinha 21 anos nessa época, eu estava trabalhando nos Estados Unidos e surgiu essa oportunidade. Eu decidi, vou lá ver o mago de Omaha. Isso foi em 2006. Mas eu já conheci o Warren Buffett desde 2004, porque uma aula de administração financeira na faculdade, eu fiz o IBMEC, depois acabei fazendo MBA em finanças lá,
tinha um professor chamado Zezinho e ele falou assim, essas relações de preço com lucro, isso aí já foi muito usado pelo famoso Warren Buffett. Eu falei, pô, não conheço esse Warren Buffett. E aí eu fui atrás, lá na Amazon na época, o Alta Vista, não sei, algum site, eBay, algum site desse americano que entregava já as coisas e pedi um livro. Pedi um livro chamado The Making of American Capitalist, que é a formação de um capitalista americano, do Roger Lowenstein, o nome do autor desse livro. E aí eu comecei a ler aquilo, ler, e me alinhei muito com a filosofia de vida dele, com a filosofia de investimentos, com a simplicidade das metodologias que ele pregava. E aí fui consumindo muito conteúdo, até aqui em 2006 eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Vocês provavelmente me conhecem do Instagram ou do YouTube, já viram a minha foto, eu dando a minha dica lá para ele, que na época era Itaú, ele nem era Itaú Unibanco ainda, era só um banco muito bem sucedido do Brasil, mas não era o que a gente encontra hoje do Itaú, né? E aí, o que mais me marcou desse encontro, desse primeiro encontro que eu tive com o Warren Buffett, foi que ele falou assim, os mais inteligentes serão os primeiros a quebrar. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu me achava inteligente naquela época, né? As pessoas da minha faculdade já costumavam falar que eu tinha um talento diferenciado para finanças, eu era o primeiro da turma de administração financeira 1, era o primeiro da turma de administração financeira 2, era o primeiro da turma em estratégia. E eu comprei durante um tempo aquela ideia, caraca, eu sou muito esperto mesmo, olha minhas notas e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Por que ele falou isso? E aí eu fui entendendo mais sobre o Warren Buffett, fui entendendo um pouco mais sobre a filosofia dele e eu entendi justamente esse ponto que ele chama muita atenção. É muito mais importante você ter equilíbrio emocional, você ter bom senso do que ser inteligente nos investimentos. Por quê? As pessoas que são muito confiantes da sua capacidade intelectual, as pessoas que se confiam muito na sua inteligência, elas vão tender a assumir maiores riscos do que elas imaginam que elas podem correr. E aí, esse processo de autoconhecimento, ele te dá muita sabedoria do que você deve fazer nos seus investimentos e alinhar isso com o que você quer ter de resultado, né? E aí eu fui amadurecendo essa ideia, tanto que quando chegou a crise de 2008, eu já era assim, aficionado pelo Warren Buffett, pela metodologia do Value Investing, né? E eu vi naquela época, em 2008, o quão importante era esse equilíbrio emocional, porque eu trabalhava numa empresa que ela distribuía produtos para o mercado financeiro e eu fazia lá alguns estudos sobre as empresas, para os donos dessa empresa, e eu via na época, né, tem uma coisa chamada circuit break, que é quando a bolsa cai mais de 10% no mesmo dia, as negociações param durante um tempo e aí voltam a negociar para ver se o ânimo das pessoas esfriou, se elas estão mais calmas, e aí o mercado tende a ter uma precificação um pouco mais racional. E nesse período da crise de 2008, se eu não me engano, a gente viveu 4 ou 5 circuit breaks, e as pessoas que trabalhavam nesse escritório comigo, elas estavam apavoradas. Alguns deles simplesmente começavam o pregão e em 5 minutos dava o circuit break, ou seja, as negociações elas paravam. E esses amigos, eles iam direto para o banheiro, porque a pressão era tão forte, emocional, que aquilo acabava refletindo no sistema digestório delas, para assim falar, né? Então, naquele momento, eu comecei a ver que aquelas barganhas que ele falava nos livros, nas entrevistas, elas realmente aconteciam na prática. Empresas sendo vendidas num valor de mercado menor do que elas tinham em caixa. Empresas de ótima qualidade sendo liquidadas, não por questão de valuation, mas sim porque existia uma oferta de vendedores tão pesada naquele momento que não tinha ninguém comprando para o preço chegar em equilíbrio. E aí gerava esse pânico com esses exageros aí em termos de avaliação. E aquele momento, ele foi importante também porque por volta de outubro de 2008, o Warren Buffett ele escreveu um artigo falando, não sei se foi para o New York Times ou para o Washington Post,
ou se foi para o Wall Street Journal, mas foi um desses 3 grandes jornais americanos, ele falando que ele confiava na América, que ele confiava no poder da economia americana de se revitalizar e dar a volta por cima. E a partir disso ele começou a fazer compras de ações. Ele comprou, que eu lembro, o Goldman Sachs, ele comprou 5% do Goldman Sachs, ele comprou também alguns ativos relacionados à General Electric, ele também fez alguns outros investimentos que mostraram que ele foi em cima exatamente de onde as pessoas estavam com mais medo, que era o setor financeiro. Tanto o Goldman Sachs quanto a General Electric tinham uma grande exposição ao setor financeiro. E aquele ditado que as pessoas costumam falar e elas não entendem realmente o poder disso, que é assim: você deve comprar quando os outros estão medrosos e você deve vender quando os investidores estão eufóricos. Isso começou a fazer muito sentido para mim ali, e aquilo só confirmou, reafirmou uma crença muito forte de que os melhores investimentos realmente estão quando você consegue enxergar uma discrepância muito grande entre o preço das ações e o valor que elas estão, né? No caso é assim, porque o valor ele tem que ser mais alto que o preço. Vamos dar um exemplo prático aqui em termos de números. Vamos dizer que naquela época as ações da companhia ABC, ela estava valendo, sendo precificada, né, a R$10, e o valor realmente que você encontrava naquela empresa, o retorno que ela ia gerar no longo prazo, valia R$20. Ou seja, você estava comprando uma nota de $1 por 50 centavos. E essa que é a grande filosofia por trás do Value Investing. Você comprar muito mais valor do que o preço que você pagou te oferece, né? Então, empresas com marca forte, empresas com um balanço patrimonial consistente, sólido, empresas que têm, de alguma forma, grande consistência na entrega de resultados, elas se favorecem nesses momentos. Por quê? Porque elas entregam muito valor, e como o mercado está irracional, ele não está precificando essas empresas da maneira correta. E é nessa hora que o investidor paciente, o investidor disciplinado, o investidor consistente e o investidor que tem alta responsabilidade de assumir aquele trabalho, de ler sobre as empresas, que ele vai encontrar as melhores oportunidades. E eu acho que é um pouco disso que eu quero trazer para as pessoas nesse curso de Value Investing. Como eu, na minha experiência de 15 anos investindo na renda variável, vi alguns momentos umas empresas oferecendo muito valor por um preço muito baixo. Em outros momentos, eu vi outras empresas que estavam oferecendo um valor, mas num preço muito alto. Vou trazer aqui um exemplo para vocês que eu também vi nessa minha caminhada, que foi a Cielo. Em 2014 eu era acionista da Cielo, eu também era acionista da antiga Redcar, que era uma concorrente da Cielo, e aí o Itaú comprou o capital da Redcar, fechou o capital dela, e eu ganhei muito dinheiro com isso. E aí botei mais dinheiro na Cielo, que na época era uma estrela da bolsa. Só que quando deu 2014, eu comecei a ver movimentos da Apple, do eBay, de outras gigantes americanas entrando nesse segmento de meios de pagamentos. E aí, trazendo alguns conhecimentos como 5 forças de Porter, que analisa o ambiente competitivo de algumas empresas, eu comecei a ver: vai ser muito complicado para a Cielo competir com essas gigantes americanas que têm fundos ilimitados para investir. E aí eu decidi vender aquelas ações naquele momento, estavam por volta de R$30, e as ações continuaram subindo. Naquele momento eu tive que ter muita disciplina emocional para que eu não tivesse vontade de comprar de novo a empresa, porque a rentabilidade sobre o capital lá que ela investia era muito alta, os juros eram muito altos, então de alguma forma ela também se beneficiava disso. Mas eu decidi vender e botar os meus investimentos em coisas que apresentavam mais valor pelo preço que eu estava pagando. Naquela época, empresas como Alpargatas, Grendene,
elas estavam muito baratas, porque a Alpargatas, no caso, ela tinha tido muitos problemas na internacionalização dos negócios. Tinha um controlador que também não era muito forte, que era a Camargo Correia. As coisas da Lava Jato estavam começando a se desenrolar, então a Camargo Correia, eu já via que ela ia ter problemas e aquilo, de alguma forma, estava pressionando as cotações da Alpargatas. E aí eu não botei todo o dinheiro na Alpargatas, mas desde então as ações subiram 5 vezes, ou seja, subiram mais de 500%, e a gente conseguiu ter uma rentabilidade muito boa com esses investimentos. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de tirar meu dinheiro de uma coisa que não apresentava mais um potencial de retorno ajustado pelo risco que eu estava assumindo, e encontrei uma nova opção de investimentos, né? Mas tudo isso dentro de uma carteira diversificada. E aí, quando chegou em 2015, a gente começou a chegar no fim do ciclo do PT no poder, e eu me lembro que eu tinha isso muito claro. Eu tinha alguns amigos, eu tenho muitos amigos por falta de 60, 70 anos, porque meu pai ele tem 70 anos, tem 80 anos, né? Na época ele tinha menos idade, mas esses amigos do meu pai, que também são meus amigos, eles falavam assim: o Brasil acabou, a gente vai virar Venezuela, para de investir na bolsa, Uli, a bolsa ela não serve para nada, a bolsa só tira dinheiro das pessoas. E eu já estava naquela já há quase 11 anos, e eu me lembro que eu ia para a igreja com a minha esposa e eu orava muito para Deus para que eu tivesse certo, porque naquele momento a gente já estava já há quase 5 anos numa crise muito profunda no Brasil, uma crise econômica, e isso se refletia no preço das ações. E naquele momento a minha crença ela foi testada, mas eu pensava assim, quando eu falava com Deus: cara, eu não estou fazendo nada de errado, porque eu estou comprando as empresas que são lucrativas, eu estou comprando as empresas que são pouco endividadas, eu vou na rua, eu continuo vendo essas empresas tendo os seus produtos consumidos. Isso aí é um exagero do mercado, isso na verdade é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade porque eu estou conseguindo, na minha juventude, investir grande parte da minha poupança, dos meus recursos, a preços muito baixos. Eu estou conseguindo identificar muito valor nas empresas que eu estou comprando. E aí eu comecei a acelerar o processo de compra desses investimentos. E em 2016, se eu não me engano, a Dilma foi impeachmentada, mas só que 3 meses antes dela sofrer realmente o impeachment, o mercado ele já começou a ser reprecificado. E aí, naquele processo ali, eu comecei a entender uma outra dinâmica do mercado financeiro, que é o seguinte: uma vez que você toma uma decisão acertada, uma vez que você fez o teu dever de casa, essa é a hora de você agir, ou seja, investir, assumir esse risco, e depois o teu trabalho é simplesmente ficar sentado e esperando as coisas se desenrolarem. E esse talvez seja um dos grandes erros que os iniciantes eles cometem. Eles fazem o trabalho, fazem o estudo, mas eles não têm equilíbrio emocional o suficiente para realmente esperar aquele investimento se desabrochar, né? Eu acho que muito dessa minha capacidade de ser paciente, de esperar, tem a ver com o aprendizado que eu tive com o meu próprio pai. Meu pai, ele é empresário, ele é sócio de uma empresa há 50 anos, e durante vários momentos, nesses momentos aí que eu duvidei da própria técnica, eu duvidei de mim, eu tinha ele para me aconselhar, eu tinha ele para ter uma experiência maior sobre negócios, para eu trocar uma ideia, refletir ao lado dele. E ele sempre falava assim para mim: Uli, o Brasil está em crise desde que eu tinha a tua idade. E naquele momento eu entendi realmente a importância de ter alguém com mais experiência do meu lado para realmente me ajudar a passar por aqueles momentos de grande desafio, né?
E naquele momento eu entendi que o Brasil realmente ele estava em crise desde que eu me encontrava por gente. Isso porque eu estava dando muito ouvido para as notícias, muito ouvido para o jornal, muito ouvido para o que as outras pessoas estavam falando. E eu estava, de alguma forma, só reforçando aquilo que o Warren Buffett sempre ensinou nos livros dele, nas palestras dele, que você tem que ter um círculo de competência, primeiro, de entender aquilo que você entende e de entender aquilo que você não entende. Isso não quer dizer que você não vai atrás de novos conhecimentos, só quer dizer que você, enquanto não tem um domínio sobre aquilo, não se expôs através de um conhecimento realmente rigoroso, foca no simples, foca naquilo que você já sabe, tá? Outra coisa que o Warren Buffett fala muito é para você se preocupar com o teu placar interno. E meu pai também, ele sempre me deu esse conselho. Uri, não liga para o que os outros estão pensando. Se você ligar para o que os outros estão pensando, você vai acabar que nem eles. Porque a maioria pensa de um jeito e é por isso que a maioria é medíocre. E aí o Warren Buffett vinha com essa história do placar interno, que é o seguinte: se preocupa com o que você está fazendo, com as tuas métricas de validação, com o que é sucesso para você. Isso aí pode parecer muito pesado quando você falar isso para as pessoas. Elas vão falar que você é egoísta, falar que você só pensa em você, que você de alguma forma não é nem humilde, né? Mas isso é importante para o investidor de valor. O investidor de valor, ele precisa ter uma crença muito forte daquilo que ele está fazendo e ele precisa ter uma opinião própria. É o que a gente chama de ser um contrarian. Um contrarian, ele está pensando totalmente diferente da manada, mas é porque ele pensa por si só. Esse investidor, provavelmente, ele não vai ir com o otimismo do mercado, porque ele é realista. Mas ele também não vai com o pessimismo do mercado, porque ele sabe como achar valor nas empresas. E aí, nesse processo de mentoria, né, de aconselhamento, tanto com meu pai, que tem muita idade, que é um empresário muito bem sucedido, e também através do Warren Buffett, com os livros, com as palestras, indo lá pessoalmente em Omaha aquela vez, foi forjando esse meu caráter como investidor. E hoje, em 2019, eu me deparo com outro tipo de problema nos investimentos, e eu acho que é a melhor maneira de eu trabalhar isso com vocês, que é o seguinte: nunca houve uma distância tão grande na performance dos investimentos entre os investidores de crescimento, que são empresas que elas estão crescendo muito e o mercado está dando o benefício da dúvida para essas empresas, e as empresas de valor. As empresas de valor, elas são muito mais focadas no concreto, naquilo que tem de real hoje. Ela procura muito mais uma segurança do principal e foco nos rendimentos que aquilo vai gerar ao longo do tempo, do que na valorização das ações em si, da apreciação das cotações, tá? Então, quando você entende essa diferença, você começa a entender realmente o que é ser um investidor de valor e o que é ser um especulador. E eu acho que esse meu curso de Value Investing, ele chega nessa hora onde o mercado ele está se questionando. Será que a gente está no final do ciclo? Será que a gente está no início do ciclo? E o próprio Warren Buffett, ele está comprando algumas ações hoje em dia, mas ele também está com um caixa muito consistente. Ele está com quase 128 bilhões de dólares em caixa, mas ele tem comprado algumas ações. Eu vou dar até um nome aqui, o JP Morgan. Ele tem comprado, ele quer comprar mais ações do Bank of America, que são empresas que estão sendo, de alguma forma, deixadas para trás, porque o hype, a empolgação com as empresas de tecnologia tem dominado o noticiário, tem dominado a mente dos investidores nos últimos anos. E aí, uma coisa que esse curso eu acho que ele vai ser muito importante para quem realmente quer pagar o preço do esforço, de fazer o curso, de ir atrás dos conteúdos, de fazer as perguntas no WhatsApp para mim, fazer
os estudos que a gente sugere para você reforçar as suas crenças, é exatamente isso. Apesar do mercado parecer estar caro, ele tem oportunidades. Do mesmo jeito que tinha em 99, que foi a última vez que essa distância entre os investidores de valores e os investidores de crescimento apareceu. Todo mundo falava que o Warren Buffett não sabia mais o que ele estava fazendo, que ele estava ultrapassado, que a metodologia de investimento dele já não funcionava mais. Mas só que foi ali em 99 que no ano seguinte estourou a bolha da internet, que ele mostrou que realmente ele tinha bom senso, que ele tinha noção do que era valor. E eu acho que esse momento ele é propício para isso, porque as pessoas elas não devem estar expostas somente a uma classe de ativos, ou seja, não dá para você ser um investidor que só vai investir na renda fixa, tanto porque a renda fixa ela deixou de ser atrativa como ela era no passado. Hoje realmente você tem que aprender a assumir risco de uma maneira consciente, de uma maneira racional, e você tem que se aproveitar da irracionalidade dos participantes do mercado. Você tem que se aproveitar da irracionalidade do mercado como um todo, né? E é isso, você tem que ser a voz da razão, pelo menos para você, de saber entender, essa empresa aqui, ela está muito indo pela manada, enquanto essa empresa aqui, ela é sólida, eu vejo o produto dela daqui a 10, 15, 20 anos ainda sendo relevante para os seus consumidores. Então, eu acho que é isso, gente. Esse aqui é o primeiro episódio de uma série de conteúdos que eu vou fazer sobre Value Investing e como o Value Investing ele mudou a minha vida, a minha experiência de investimentos. E esse ano eu fui de novo lá em Omaha ver o Warren Buffett com o Charlie Munger, que é o sócio dele de 95 anos, falar ao vivo de novo. Dessa vez eu não tive a oportunidade de tirar a foto com ele, mas eu conversei com vários gestores, investidores muito experientes lá em Omaha. Tem um network muito de qualidade lá. E é isso, gente. Lá, mais uma vez, ele foi questionado: Warren, se você tivesse investido esses 110 bilhões de dólares que você tem em caixa no S&P 500, você estaria com 156 bilhões de dólares aqui. Ou seja, você perdeu aí 46 bilhões de dólares por estar com o seu capital na renda fixa. E a resposta dele foi a melhor que poderia ter sido dada, né? Que é o seguinte: eu tenho um estoque de ações de por volta de 350 bilhões de dólares e ele continua de alguma forma valorizando, tá? Então, gente, essa é a mensagem para vocês. Se exponha à renda variável, se exponha através do Value Investing, porque você vai conseguir se proteger de pagar caro em algumas ações, e nesse momento pode ser muito perigoso você pagar caro nessas ações, mas com o tempo você vai encontrando um percentual que vai te agradar, que vai te deixar tranquilo emocionalmente, tanto de renda fixa quanto de renda variável. E se você tiver uma metodologia que vai te proteger de pagar caro em certos investimentos, você já vai ter uma vantagem. E com o tempo você vai construindo esse portfólio que vai virar uma carteira de previdência ao menor custo possível. E isso pode acabar transbordando não somente um resultado para você pessoalmente, isso pode virar um legado que você pode se aproveitar dele, os seus filhos, não sei se você tem filhos ou não, podem se aproveitar desse legado, não só pela questão do dinheiro, mas sim de entregar uma qualidade de vida superior, um potencial de educação de mais alto nível, memórias de entretenimento que podem ser inesquecíveis para você, mas a gente tem que plantar essa semente hoje, porque o longo prazo, o tempo, é o único recurso escasso que a gente tem, e se a gente não começar a agir hoje, a gente vai ficar para trás, porque o tempo vai passar, e se a gente não pensar no nosso eu daqui a 30, 40 anos, ninguém mais vai pensar por nós. A gente tem que deixar de ter aquele pensamento infantil de uma criança, de que tem alguém tomando conta da gente, de que alguém vai assumir a responsabilidade pra gente, e a gente tem que trazer essa responsabilidade pra gente, de começar a investir agora, começar a investir de uma maneira responsável,
começar a investir aprendendo com quem realmente tem experiência, quem tem prática, quem tem histórico bem sucedido e principalmente quem tem boa intenção, né? Que tem um caráter especial para passar essa mensagem. E eu me incluo nessas pessoas porque eu já tentei trabalhar na indústria financeira, gente, e foi muito complicado, porque as ideias que eu tinha do que era um bom investimento, do que era uma boa maneira de investir, elas entravam em conflito direto com a remuneração que as pessoas que trabalham no mercado financeiro têm. Porque as pessoas que falam de investimentos para você, que estão ligadas a algum tipo de instituição financeira, elas estão ganhando comissão para falar aquele discurso para você. E eu não, eu vivo a minha verdade, eu vivo sobre investimentos. Graças a Deus, vocês conhecem um pouco minha vida, sabem que eu tive o privilégio de ter nascido numa família muito abastada e eu não preciso me corromper com o sistema para passar a mensagem que eu tenho para passar. Então, aqui nessa área educacional, eu me encontrei, porque na área educacional eu posso mostrar aquilo que eu estou fazendo, eu posso falar daqueles investimentos que realmente eu acredito que são os melhores para quem tem muito dinheiro, mas também para quem tem pouco dinheiro. Eu posso falar de uma maneira que as pessoas que estão iniciando, elas consigam compreender o que eu estou falando, assim como um avançado, porque você vai perceber através do curso que o Valor Invest é muito simples. Na verdade, as pessoas não acreditam o quão simples pode ser investir através do Valor Invest. E no educacional aqui, eu encontrei toda essa liberdade de discurso. Eu vou poder mostrar também para as pessoas que no dia 9 de dezembro eu vou investir R$2 milhões do meu próprio bolso, ou seja, aquilo que eu falo aqui, tudo que eu falei, eu também vou fazer na prática. As pessoas, elas vão conseguir ter um feedback particular comigo, porque elas vão me ter no WhatsApp. Todo mundo que fizer parte desse curso vai me ter no WhatsApp, então elas vão perguntar: tio Uli, por que você comprou essa empresa e não comprou essa empresa? Por que você fez esse movimento? Por que você fez aquele outro movimento? Então, tudo isso eu acho que é incomparável para as pessoas que realmente querem aprender com alguém que tem skin in the game, com alguém que tem autoridade prática, alguém que tem autoridade técnica, alguém que realmente sabe o que está fazendo, tá? Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo aí que ficou até o final desse vídeo. De alguma forma, eu abri meu coração aqui para vocês. E fiquem de olho aí que no dia 8 de dezembro a gente vai fazer uma live para abrir o curso de Valor Investing do tio Uli. E eu quero muito que você esteja lá, tá? É muito importante. Se você vai comprar o curso ou não, isso é secundário. Mas nessa live eu vou passar muito conteúdo que é útil para o iniciante, para o intermediário, para o avançado. E eu duvido que você não vai sair melhor dessa live do que você entrou, tá? Porque, principalmente, eu vou estar falando com muita autoridade de um assunto que eu domino, modéstia à parte, mas também eu estou falando com muito coração, muito amor para as pessoas, porque eu não quero que elas fiquem nas mãos de outras pessoas que têm outras agendas, que têm conflitos de interesse. Eu não tenho conflito de interesse nenhum e por isso que a minha opinião ninguém compra, por isso que eu não estou fechado com nenhuma instituição financeira, com nenhuma corretora, com nenhuma casa de research. A opinião do tio Uli, ela é incomprável, tá bom, gente? Então, é só o começo e obrigado aí a todo mundo que assistiu esse vídeo. Tamo junto.